Olá a todos, é uma grande satisfação, uma alegria estarmos aqui mais uma vez, aqui na TV Damásio, do Damásio Educacional, para esta aula especial, nessa oportunidade de Direito Eleitoral. Mas antes, me permito apresentar, meu nome é Alexander Mendes Zacchini, sou professor aqui no Complexo Educacional Damásio, da Faculdade Damásio de Direito, e esta aula especial, não poderia ser diferente, né? Uma aula especialíssima sobre direito eleitoral com o nosso querido professor Clever Vasconcelos. E me permitam, o professor Clever Vasconcelos, todos conhecem, é uma grande autoridade em direito eleitoral no país. Ele é promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Ele também é doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica São Paulo, pós-doutor pela Universidade de Coimbra, em Portugal, professor aqui já há muitos anos, aqui do Damásio Educacional, nos cursos preparatórios para concursos públicos e também no curso de graduação em Direito. E também quero destacar para os senhores, é um dos nossos coordenadores do curso de pós-graduação em Direito Eleitoral. E também autor de algumas obras, dentre elas, quero destacar para todos que nos assistem, a obra Direito Eleitoral, na sua segunda edição já, pela editora Saraiva. Feitas as primeiras apresentações, eu quero dizer para vocês que hoje o tema é um tema inicial, um tema, portanto, de suma importância dentro do direito eleitoral. Vamos tratar com o professor Clever aí a teoria geral do direito eleitoral. Professor Clever, tudo bem? Bom dia. Ô, Zacchini, é uma satisfação poder ser apresentado por você. Olha, o Zacchini é uma pessoa que tem um relacionamento na Ordem dos Advogados do Brasil extraordinário. É impossível você entrar na OAB e não pronunciar o nome Zacchini. Bondade, O, bondade. o advogado que atua em todos os corredores, é super bem relacionado, então me sinto... Agora aumentou demais a responsabilidade, Zacchini. Com essa apresentação, eu estou até meio assustado aqui com a aula agora. É que eu não poderia deixar de falar justamente, né, com relação ao seu perfil profissional, ao seu histórico, enfim, né, porque todos lhe conhecem, os nossos alunos, as nossas alunas aqui do curso de Direito, né, falaram que não poderiam passar pelo direito eleitoral sem ter aula exatamente com o papa da matéria, o direito eleitoral, que é o professor Clever. Clever, eu vou passar a palavra, portanto, em definitivo para a sua apresentação. No finalzinho, nós voltamos para aquele encerramento. Boa aula. Obrigado, meu chefe. Olha, antes de mais nada, quero congratular a todos. Eu confesso que quando houve a apresentação da claquete aqui da aula, eu fiquei emocionado, porque essa musiquinha que passa na inauguração da aula é a musiquinha quando o curso da Damásio começou a ser à distância. Isso, eu não vou falar o ano, para não comprometer muito, mas há muito tempo atrás era essa musiquinha que era a abertura das aulas do curso da Damásio à distância. Isso já faz um bom tempo. E agora também com essa apresentação do Zacchini, que é uma pessoa extraordinária. Ele carrega também, junto com demais integrantes, a Faculdade Damásio, pessoa comprometida não só com as aulas, mas também com a organização e o trabalho acadêmico do modo geral. Portanto, eu me sinto muito lisonjeado de estar aqui sob o comando do meu querido chefe, professor Zacchini. Bom, vamos lá, meninos. Direito eleitoral. A gente pensar direito eleitoral é eleição, o Clever vai falar sobre questões políticas. Não, não. A gente vai falar aqui sobre um ramo do direito público. Um ramo do direito público. Esse ramo do direito público é o direito eleitoral. Mas esse ramo do direito público, ele tem uma especial atuação. Eu digo aonde? Ele vai atuar regulando o processo eleitoral. E aí você me pergunta, Clever, quando começa o processo eleitoral e quando termina o processo eleitoral? Vamos lá. O processo eleitoral ele começa com o ato mais sagrado do direito eleitoral. Qual que é? O alistamento eleitoral. É ali onde começa tudo. Quando você vai se alistar, obrigatoriamente aos 18 anos, ou facultativamente a partir dos 16 anos.
Ali é que é o start. Ali é que começa o processo eleitoral. Ô, Clever, mas aonde termina o processo eleitoral? O processo eleitoral ele vai terminar com a diplomação dos eleitos. Então, aqueles candidatos que saíram vencedores da eleição serão diplomados. O que é a diplomação? A diplomação é o ato da justiça eleitoral que encerra a participação dela, justiça eleitoral, no processo de escolha. No processo de escolha, homologando a candidatura vencedora e mencionando aqueles que não entraram nas vagas disponíveis. Ó, Clever, mas espera um pouquinho. Ainda que tenha a diplomação, tem situações onde a pessoa, mesmo exercendo o mandato, ela vai responder pelas ações eleitorais. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa, um candidato, pratica abuso do poder econômico ou abuso do poder político, fraudando aí a campanha eleitoral, utilizando Caixa 2, utilizando desvio de verba para fomentar a sua campanha eleitoral, ou mesmo utilizando da máquina administrativa indevidamente para conseguir a sua reeleição, seja em candidaturas municipais, candidaturas estaduais, candidaturas distritais ou candidaturas nacionais. Então, nós temos, além da diplomação, mais um cuidado com a justiça eleitoral, que são as denominadas ações eleitorais, que a justiça eleitoral tutela, que o direito eleitoral tutela. Então, o direito eleitoral é o ramo do direito público que estuda o processo eleitoral, que começa com o alistamento e termina com a diplomação dos eleitos, vírgula, sem prejuízo da disciplina das ações eleitorais, especialmente a ação de investigação judicial eleitoral, a AIG, ação de investigação judicial eleitoral. O nome é horrível, né? Ação de investigação, mas esse é o nome que a legislação batizou. E também a ação de impugnação ao mandato eletivo, a AIME. Então, nós temos a AIG, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, e a AIME, Ação de Impugnação ao Mandato Eletivo, desde que o registro das candidaturas estejam definidos. Porque, senão, a pessoa também poderá responder pela AIRC, AIRC, que é a Ação de Impugnação ao Registro da Candidatura. É isso que nós vamos estudar aqui, junto à faculdade, nesses temas especiais, de uma maneira bem simples, mas bem objetiva, para que você tenha noção do que é o direito eleitoral, que é uma honra estar aqui com você na graduação. Será uma honra ainda maior estar com você na pós-graduação, da qual nós temos aqui professores que são ministros, desembargadores, advogados, pessoas, membros do Ministério Público Federal, Estadual, que são mestres, juízes do TRE, que são mestres no ensinamento do direito eleitoral. Mas estamos só na graduação. Só na graduação e à distância, nesse meio remoto, que eu não aguento mais, mas, enfim, é o que se apresenta no governo. Tá bom? Só para você ficar ciente, hein? Tá com dúvida? Quer fazer um questionamento? Vai lá nas minhas redes sociais. Vai lá no Instagram, que é o @clever.vasconcelos, muitos dos quais vocês já têm contato comigo. No Instagram, @clever.vasconcelos. Que é uma rede mais tretada, onde tem as tretas jurídicas, mas eu não entro na treta, é só questão jurídica, é o Twitter, @prof_clever. E aí você está conectado comigo para responder, para ter aí as suas... A galera do estúdio está ligada aí já. Tá bom? Beleza? Eles têm todos esses endereços. Tá bom? Que bom. Aliás, que saudade dos estúdios também, hein?
Olha, tomara que tudo seja resolvido. Vamos caminhando para a aula, que só são 50 minutos de aula aqui com a gente. Bom, Clever, tá legal. E aí, o que a gente vai trabalhar com o direito eleitoral? Quais são os instrumentos do Masterchef do direito eleitoral? Quais são as nossas ferramentas? Aonde que a gente vai elaborar, trabalhar? Bom, aí eu divido essa aula em duas partes. As fontes diretas do direito eleitoral e as fontes indiretas. Fontes diretas e fontes indiretas. Fontes primárias e fontes secundárias. Fontes diretas ou primárias, fontes indiretas ou secundárias. Por que essa divisão? Porque nas fontes diretas, nós vamos buscar pela primeira vez a solução do direito eleitoral e a resolução dos nossos problemas nessas fontes. São as primeiras fontes, são as diretas. Depois nós temos as indiretas, que são aquelas que a gente vai buscar a solução em outra seara, em outra parte. Tá legal? Quais são as fontes diretas? Quais são as nossas ferramentas? Anote aí. Primeira fonte direta, Constituição Federal. Ah, você está brincando que a gente vai trabalhar com Constituição Federal em direito eleitoral? Vai. Sabe aonde? Do artigo 14 ao artigo 17 da Constituição. O artigo 14 deflagra o estudo dos direitos políticos e termina lá no artigo 17 com partidos políticos. Então, direitos políticos e partidos políticos são matérias eminentemente constitucionais. Você pode buscar a resolução dos problemas na Constituição. Não achou lá? Calma, que tem a segunda fonte direta, que são as leis eleitorais. Sejam elas leis complementares ou sejam elas leis ordinárias. Mas que fique o seguinte registro: todas as leis eleitorais são leis federais. O direito eleitoral não pode ser disciplinado por lei municipal, lei estadual ou lei distrital que verse sobre a questão eleitoral. Por isso que o artigo 22, você está anotando? O artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, quando fala em competência legislativa, diz o seguinte, que a matéria de direito eleitoral é competência privativa. Eu vou repetir, privativa da União. Só a União pode legislar. Só a União pode legislar. O município não pode, e o Estado não pode, nem o DF pode. Ô, Clever, então você está me dizendo que medida provisória é lei federal, tem força de lei federal. Medida provisória pode disciplinar o direito eleitoral? Ah, não exagera. Também não vai exagerar. Ou seja, pode a lei ordinária e a lei complementar. Medida provisória não pode. Medida provisória não pode. Onde está isso? Lá no artigo 62, o artigo que regula a medida provisória, inciso 1, letra A. O artigo 62, inciso 1, letra A, da Constituição Federal, nos ensina que medida provisória em matéria eleitoral não pode. E qual seria a justificativa disso? Porque unipessoalmente, o chefe do Poder Executivo da União poderia alterar o processo eleitoral conforme o seu desejo. E você sabe, em matéria de direito eleitoral, nós devemos valorizar devemos valorizar a coletividade e não a individualidade. Seria muito risco para a democracia brasileira colocar nas mãos de uma pessoa, no caso o presidente da República, seja ele o anterior ou o próximo, qualquer presidente, a regulação do processo eleitoral, que deve ser plural, mas não monocrático. Então, fez a opção o Constituinte
de elencar no artigo 62, inciso 1, letra A, que apesar da medida provisória ser federal, ela não pode regular eleição. Tá legal? Ó, e tem outra, hein? Já que a medida provisória não pode, a lei delegada também não. A lei delegada também não. O artigo 68, 68 da Constituição, que trata da lei delegada, diz que não pode. Por quê? Porque a lei delegada, ela é deflagrada, ela é iniciada com uma coisa chamada iniciativa solicitadora. O presidente da República solicita ao Congresso Nacional, meus caros amigos, solicita ao Congresso Nacional autorização para legislar. E o Congresso Nacional vai dar um documento em branco para o presidente legislar. Mais uma vez, nós entregaríamos a capacidade de formular a regra eleitoral para uma pessoa que definitivamente, repito, que definitivamente não é o desejo do constituinte originário. E não foi. Seria um ato perigoso. Perigoso. É plural. Então já sabemos, medida provisória e lei delegada não podem disciplinar direito eleitoral. Maravilha! Agora, Clever, me diz uma coisa. Quais são as leis federais que podem disciplinar direito eleitoral? Aliás, que disciplinam. Vai anotando aí. Vamos à primeira delas? A primeira mais famosa, mas não tão importante. Pode ser até mais famosa. Está no seu vademecum lá, mas não é a mais importante. O Código Eleitoral. O Código Eleitoral, que é a Lei 4737 de 1965. Eu não era nem nascido, para você ver como é dinossaurico o negócio. 4737 de 1965. Por que fizeram o Código Eleitoral em 65? Porque a gente estava na ditadura militar e o governo militar queria mostrar que o Brasil era uma democracia participativa. Tinha eleições, tinha nada. Para governador não tinha. O governador era escolhido pelo presidente da República, sem eleição. Mas, enfim, não estou aqui para discutir política. Estou aqui para dizer que tem o Código Eleitoral. Lei federal. Tá. Tem mais uma lei federal? Tem. Essa é importante. Essa é fenomenal. É a lei das eleições. Não é a lei de uma eleição. É lei que regula todas as eleições, desde prefeito, vereador, deputado, senador e presidente. É a lei 9.504/97. Lei 9.504/97. LE, para os íntimos. Lei das eleições. Essa lei revogou muito, mas muito o Código Eleitoral. Muito, bastante. Bastante. Por isso que o Código Eleitoral é quase não usado hoje. A gente vai na 9.504/97. Aliás, vou falar muito dela aqui. Bastante. Seremos íntimos da LE, da Lei 9.504/97. Então, Código Eleitoral e LE. Duas leis federais. Tem mais uma? Tem mais uma. Escreve aí. Anota aí no seu computador, no seu caderno. LPP. LPP, Lei dos Partidos Políticos. Lei dos Partidos Políticos. É a Lei 9.096/95. Não vai confundir com a Lei do Juizado Especial Criminal, hein? Ou a Lei do Juizado Especial, que é a Lei 9.099. Não, é a Lei 9.096. É a Lei 9.096/95. Aí eu já era nascido. Lei 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos. Essa lei, meus caros juristas, ela vai disciplinar o funcionamento do direito partidário brasileiro. Porque até agora, até o presente momento, a filiação partidária é condição obrigatória de elegibilidade. Não estamos ainda no campo das candidaturas avulsas. O pluripartidarismo, o direito partidário é importante.
Tanto é importante que tem um artigo na Constituição só para isso, que é o 17. Tá bom? Lei 9.096/95. Então, Código Eleitoral, Lei das Eleições e Lei dos Partidos Políticos. Tem mais uma? Só mais uma, vai. Só mais uma. Tem mais uma. Tem. Só que agora não é lei ordinária. Atenção, produção. É lei complementar. Lei complementar. É a única lei complementar que disciplina a matéria eleitoral. Por quê? Porque o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição diz que a lei complementar, portanto, excepcionalidade da lei complementar, o artigo 14, parágrafo 9º, exige expressamente lei complementar para disciplinar inelegibilidades. Eita, que trava-língua é isso, hein? Inelegibilidades. Inelegibilidades que não são previstas na Constituição. Porque na Constituição tem inelegibilidade. O Clever, mas o que é inelegibilidade? Calma, relaxa. Você vai saber tudo. Inelegibilidade é a ausência de capacidade eleitoral passiva. Ausência de capacidade eleitoral passiva? O que é isso? É você não poder ser votado. Ah, então eu não posso me eleger? Não, não pode, porque você é inelegível. Ah, mas eu voto. Votar, você vota. Você é alistável, porém inelegível. Você tem a capacidade eleitoral ativa, vota, mas não pode ser votado. Por quê? Porque a Constituição tem essas inelegibilidades. Tem no artigo 14, parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º. Artigo 14, parágrafos 5º, 6º, 7º e 8º. Ué, mas você falou lei complementar? É, mas a lei complementar traz, carrega, apresenta outras inelegibilidades. Ah, então entendi. As inelegibilidades não são somente matéria da Constituição. Podem ser de lei. Sim. Qual lei? Complementar. 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 Ué, essa não é a lei ficha limpa? Calma. Calma. A lei ficha limpa, ela alterou em parte. Alterou em parte a lei das inelegibilidades, que é a lei complementar 64/90. A lei ficha limpa é a lei complementar, tinha que ser complementar, 135/2010. A lei complementar 135/2010 alterou a lei das inelegibilidades. Todo mundo fala lei ficha limpa. Até ministro do Supremo. Eu prefiro, porque somos eleitoralistas, eu prefiro chamar lei das inelegibilidades, alterada pela lei ficha limpa. Ou quando tem uma norma que altera o Código Penal, você fala, lei 13.000. Não, você fala o Código Penal no artigo tanto. Eu falo a lei das inelegibilidades no artigo tanto. Tudo bem? Então, 4 leis federais que disciplinam o direito eleitoral. Vamos lá? Código Eleitoral, Lei 9.504/97, Lei das Eleições, Lei 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos, e a Lei Complementar 64/90, que é a Lei das Inelegibilidades. Essas são as leis federais que disciplinam diretamente, como fonte direta, o direito eleitoral. Clever, tem mais fonte direta? Tem. A Constituição e as leis federais. Tem. Tem mais fonte. O que vai regular o direito eleitoral? Calma. Calma que a gente chega lá. As resoluções do TSE. Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral.
resoluções do TSE? Você está me dizendo que o TSE vai legislar sobre matéria eleitoral? Calma. Ele vai regulamentar a lei. Ele não vai inovar. Ele vai explicar como as leis eleitorais devem ser executadas. Portanto, uma coisa é inovação, outra coisa é a regulamentação da lei. As resoluções regulamentam 2 dispositivos, 2 normas, que é o Código Eleitoral e a LE. O Código Eleitoral e a LE podem ser regulamentadas por resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. E quais são essas autorizações expressas que determinam isso? Por favor, anote. O Código Eleitoral autoriza isso no artigo 23, inciso 9. Você está anotando? Artigo 23, inciso 9. Diz o seguinte, que autoriza o TSE a expedir instruções que julgar conveniente a execução desse código. A execução desse código. Então, não está inovando nada, só está regulamentando. 23, 9 do Código Eleitoral, 23, inciso 9, não parágrafo, inciso 9, autoriza o TSE, não o TRE, o TSE, a disciplinar matéria eleitoral. Ao longo dos nossos encontros aqui, a gente vai aprender um pouquinho de resoluções do TSE. Mas não se esqueça que o artigo 105, eu vou repetir, o artigo 105 também autoriza a LE, não é mais o Código Eleitoral, a LE, a 9.504/97, a regulamentar seus dispositivos. Ou seja, o artigo 105 da Lei 9.504/97, o artigo 105 da Lei 9.504/97 autoriza que o TSE, por resoluções, discipline matéria eleitoral. Legal isso? Ótimo. Essas são as fontes diretas. Vamos passar agora para uma segunda etapa. Nós temos agora as fontes indiretas. Fontes indiretas do direito eleitoral. Sim, fontes indiretas do direito eleitoral. As fontes indiretas do direito eleitoral, portanto, são as seguintes. Doutrina. A primeira delas, doutrina. Doutrina? Sim. Você pega, por exemplo, aqui o nosso livro de direito eleitoral, que o Zaquim me fez referência. Olha só. Nós, doutrinadores em matéria eleitoral, disciplinamos, conversamos, produzimos assuntos que tratam da matéria do direito eleitoral capazes de resolver problemas. Nós interpretamos a lei, interpretamos a Constituição, realizamos as tendências. Então, a doutrina é fonte do direito. Bom, isso é coisa de primeiro ano de faculdade, né? As doutrinas em matéria eleitoral, que não são muitas, mas são relevantes, estão aí para resolver problemas ligados à matéria eleitoral. Tudo bem? Mais uma vez, mandando um abraço para a nossa equipe de estúdio aqui, principalmente Evandro, Douglas, a galera toda que está aí, sempre ligadona, pessoal muito bem organizado. Ouso dizer que o Damásio é a instituição de ensino que possui a melhor equipe de televisão do país, extremamente organizada. Nós não temos 1, 2, 3 estúdios, nós temos dezenas de estúdios, dezenas de equipamentos. Isso é muito importante para o desenvolvimento do ensino, especialmente nessa hora.
Se você quer fazer algum cursinho ou uma pós-graduação, temos uma equipe de trabalho de professores enorme, mas também uma equipe técnica de primeiríssima linha que eu nunca vi no país. Então, um abraço à turma do estúdio. Bom, doutrina. Segunda fonte indireta, jurisprudência. A jurisprudência. A jurisprudência também cumpre o seu papel. Aliás, tem bastante coisa de jurisprudência para a gente falar junto aqui. Tem bastante coisa de jurisprudência para a gente falar aqui em matéria eleitoral. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Beleza? Vamos lá, meninos. Vamos lá. Mais uma fonte indireta. Essa ninguém lembra. Essa ninguém lembra. Essa ninguém se recorda. Sabe qual é? Anote aí. Terceira fonte indireta. Os estatutos partidários. Ah, você está brincando, Cleber. Está dizendo que estatuto de partido político é regra de direito eleitoral? Eu só não estou dizendo que eu não estou afirmando para vocês. É. Mas quem colocou o estatuto partidário como fonte de direito eleitoral? Foi a Constituição. A Constituição estabeleceu um princípio. Princípio. O que é princípio mesmo? Proposição genérica, escrita ou não escrita, que dá sustentação ou existência a uma norma. Mas está escrita lá no artigo 17, parágrafo 1º da Constituição. Artigo 17, parágrafo 1º da Constituição. Lá está escrito que o princípio da autonomia possibilita que os partidos políticos se auto-organizem através dos seus estatutos. Então, quando nós resolvermos alguma questão que envolva direito partidário, nós vamos buscar solução, num segundo momento, porque é fonte indireta, nos estatutos partidários. Dá um exemplo, Cleber? Dou. Você lembra de um deputado federal, Alexandre Frota, que era do PSL, que andou brigando com o partido? Aí o partido expulsou ele por conduta inadequada. Quando ele expulsou o Frota da sua agremiação, expulsou com base em preceitos partidários. A pessoa tem que ter uma linha de conduta. Tem que ter uma linha de conduta. Se ela sai dessa linha de conduta partidária, o partido fala, ó, você não se adequa mais à nossa agremiação aqui. Tchau. Você está expulso. Tem que garantir o contraditório, a ampla defesa, mas a fonte normativa que disciplina essa capacidade de expulsar um filiado de um partido político, a princípio, é o estatuto partidário e suas regras de fidelidade partidária. Tudo bem? Mas nós temos questões que envolvem fidelidade partidária também na lei, principalmente na lei dos partidos políticos, quando eu falar de fidelidade partidária, lá do artigo 22A e parágrafo único da Lei 9.096/95. Já a gente chega lá, sem pressa. Tudo bem? Lembrando sempre que nós estamos falando de uma disciplina que as faculdades de direito não têm. Pode fazer a comparação aí, respeitando todas as nossas concorrentes. Não, Damásio não tem concorrente, Damásio e Damásio. Respeitando as nossas outras faculdades, nós não temos direito eleitoral na graduação. Você está tendo aqui comigo, tá bom? Fonte de muito cliente. Porque eleição tem em todo o município, de todo o Brasil. Então, um bom candidato precisa de um advogado eleitoralista. E nós não estamos falando de uma eleição. Multiplica isso pelo número de municípios que tem no Brasil. Cada município tem que ter um advogado eleitoralista? Nem todos têm. Olha o nicho de mercado que você está sendo apresentado nessa aula. Tá bom? Bom, vamos lá. Estatuto partidário é fonte de direito eleitoral. Pronto. Acabamos as fontes diretas e as fontes indiretas. Portanto, vimos
Portanto, vimos aqui definição de direito eleitoral e fontes de direito eleitoral. Produção, mais um tema. Mais um tema. Anote aí. Princípio da anterioridade, ou melhor, da anualidade eleitoral. Princípio da anualidade. Anualidade. Pode colocar aí. Princípio da anualidade eleitoral. Artigo 16. Artigo 16 da Constituição Federal. O que significa isso? O artigo 16, eu vou até pegar aqui, ó. Eu vou até pegar aqui, biblioteca aqui rapidinho, ó. Mas tem na internet também, tá? Tá tudo à mão aqui. Gostaram do meu carrinho amarelo aqui? Olha que maravilha, hein? Beleza? Estamos nos estúdios da casa do Kleber Vasconcelos. É o seguinte, o artigo 16 da Constituição é táxi, gente. Coisa velha, né? Não existe mais táxi. Você pergunta para uma criança o que é um táxi, ela fala assim, tipo Uber. É, tipo Uber. Porque táxi não existe mais. Né? Olha só, artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação. Então, artigo 16 da Constituição. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando a eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Não se aplicando a eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. O que significa isso? Significa que nós não podemos ser pegos de surpresa em matéria eleitoral. As regras devem estar bem claras, bem definidas. Quanto tempo antes da eleição? Há pelo menos um ano antes da eleição. Há pelo menos um ano antes da eleição. Quando que é a eleição? É sempre no primeiro domingo de outubro. Você pega um ano antes. A norma, para valer para aquela eleição, tem que ser editada pelo menos um ano antes da eleição. Pode ser até editada 6 meses antes, mas para aquela eleição não vai ser aplicável, porque precisa ser respeitado o princípio da anualidade. Toda a regra eleitoral, para valer naquela determinada eleição, precisa ser veiculada, publicada, há pelo menos um ano antes da eleição. E olha, isso vale para a lei ordinária, isso vale para a lei complementar, isso vale para a emenda constitucional também, viu? Para a emenda constitucional. O ministro Gilmar Mendes, em um recurso extraordinário, o recurso extraordinário número 633703, eu vou repetir, 633703, já disse. Lá em 23 de março de 2011, que toda regra deve cumprir o princípio da anualidade, independentemente da sua espécie, porque, obviamente, a Constituição não fez diferença, não fez distinção no artigo 16 da Constituição Federal. Então, toda regra deve ter aqui a sua anualidade preservada. Tudo bem? Beleza? Tá legal? Sobre esse assunto, o Supremo Tribunal Federal interpretou também a questão quanto à Lei Ficha Limpa, a Lei Complementar 135/2010, dizendo que ela deve respeitar o princípio da anualidade também. Tá bom? Para regras de direito processual, para regras de direito material eleitoral. Isso é um primado da Constituição, o princípio da anualidade eleitoral. Bom, chega em um determinado momento, e a gente vai caminhando para a finalização da nossa aula, chega um determinado momento que nós temos uma segunda etapa de estudo agora, dentro do que nós inauguraremos na próxima aula. A teoria geral nós só falamos. Definição,
fontes e anualidade. Na próxima aula, nós trataremos do que é chamado de direitos políticos. Direitos políticos positivos e direitos políticos negativos. Os direitos políticos positivos, já me adiantando, nós vamos tratar sobre alistamento eleitoral, alistabilidade e depois elegibilidade. Portanto, capacidade eleitoral ativa, votar, e capacidade eleitoral passiva, ser votado. Depois, a gente vai para os direitos políticos negativos. E dentro dos direitos políticos negativos, nós falaremos das inelegibilidades e também da perda, não é perca, é perda, da perda e da suspensão dos direitos políticos. Olha que temas envolventes que são importantes para vocês, de uma maneira didática, eficaz e direto ao ponto. E direto ao ponto para você ficar muito bem localizado na sua matéria. Tá bom? Beleza? Bom, meus caros amigos, então eu vou já dando um sinal para o estúdio, dando sinal para o meu colega Zakimi e dizendo o seguinte: falamos hoje em teoria geral do direito eleitoral, definição de direito eleitoral, fontes e anualidade. Estejam atentos para o nosso próximo encontro, quando falaremos sobre direitos políticos positivos e direitos políticos negativos, meus caros amigos. Então, um grande abraço a todos vocês. Meu muito obrigado. E já passo a palavra ao meu queridíssimo advogado, extremamente dedicado às causas da Ordem dos Advogados do Brasil e, por que também não, da nossa querida Faculdade de Direito. Um homem de 1000 faces, que atua sempre em cada uma delas da melhor e da maneira mais eficiente possível. Meu amigo Zakimi, você com a palavra. Ok, agradeço, professor Clever Vasconcelos. Se nós estivéssemos num estúdio, na verdade, lotado, abarrotado, ouviria o professor daí onde está a enorme salva de palmas, né, dos nossos participantes. Mas nós estamos num momento diferente, que é um momento de pandemia. E, portanto, para não causar qualquer aglomeração, estamos num contingente muito reduzido, sempre com álcool em gel, distanciamento, sem qualquer aglomeração. E aqui nos estúdios da Damásio, onde estamos transmitindo, portanto, este evento, cumprimos todas as regras, né, sanitárias, né, com respeito aí à questão da pandemia. Eu agradeço ao professor Clever Vasconcelos por essa primorosa aula tratando aí da teoria geral do direito eleitoral. E você que está nos assistindo, que está nos vendo, portanto, assistindo, acompanhando esta aula, não deixe de se inscrever no canal da TV Damásio. Não deixe também, você gostou? Curte lá, dá uma curtida, portanto, porque isso nos ajuda. Se inscreva no canal da TV Damásio, aperta lá o sininho, porque você será notificado de todas as apresentações e de todas as aulas aqui promovidas, né, pelo canal do YouTube, do canal da TV Damásio. Eu agradeço, professor Clever Vasconcelos, por esta primorosa aula sobre o direito eleitoral, tratando exatamente da sua teoria geral, e não tenha dúvida, daqui a pouquinho vai estar também no ar a aula falando sobre direitos políticos positivos e negativos, para você poder acompanhar, para você também poder curtir, né? Daqui a pouquinho estará no ar. Eu agradeço, professor Clever, um grande abraço e até a próxima oportunidade. A todos vocês também, muito obrigado pela sua participação, pela sua preferência. Até mais.